Meus irmãos, meus amigos, que prazer, que satisfação. Esta bela oportunidade de aqui, entre amigos, entre irmãos, em torno do Evangelho de Jesus Cristo, nós compartilharmos juntos algumas mensagens do Evangelho, do nosso Mestre, do Mestre dos Mestres. Vocês sabem, principalmente vocês que acompanham este canal, nós estamos lendo, refletindo sobre as lições presentes no livro Pão Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos apresenta inúmeras lições. Hoje nós vamos, na lição de número 57, intitulada Perante Jesus, nós vamos tentar tirar subsídios, compartilhar subsídios que nós entendemos importantes para nos beneficiar no dia a dia. Aqui, Paulo, ele é mais uma vez citado, ou pelo menos na mensagem de Paulo, Emmanuel mais uma vez se ancora. E ele vai em busca de uma mensagem endereçada aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. A nossa preocupação em evidência, a nossa quase escravidão ao ego, nos leva a servir ao homem do ponto de vista negativo. Jesus nos apresenta o que há de positivo, de maravilhoso em servir o nosso semelhante, mas nos ensina como fazê-lo, ajudando-nos também. Aqui nós percebemos que Paulo escreveu esta carta quando se encontrava preso em Roma. Na mesma época em que escreveu a carta aos Filipenses, como nós já citamos no vídeo anterior. Nesta carta, Paulo nos adverte sobre o erro em pensar que nós somos melhores que os outros simplesmente porque nós observamos cuidadosamente certas práticas, certas ordenações humanas exteriores. Paulo, ele também nos convida a sermos fiéis e nos abstermos de certos prazeres físicos que vão de encontro aos nossos interesses espirituais. De encontro. Ou seja, prazeres físicos como a luxúria, a infidelidade, que pode até mesmo satisfazer os nossos desejos, mas nos prejudicam do ponto de vista espiritual. Os membros da igreja, os membros dos centros espíritas de nossa época, penso que nós estamos enfrentando dificuldades muito semelhantes. Há poucos dias mesmo eu me deparei com um bate-papo na internet em que, num determinado momento, o entrevistado que conhece a doutrina espírita, ele disse: o espiritismo é forte, muito forte, a doutrina sólida, mas o movimento é fraco. Ou seja, a codificação é um manancial. É super importante e nós devemos estudar a doutrina espírita, estudarmos detidamente, a fim de que nós não incorramos nos erros graves que até mesmo Paulo aqui cita. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, talvez muitos não percebam, mas quantas e quantas vezes somos, de certa forma, influenciados por ensinamentos enganosos e práticas errôneas.
aquilo que vem de forma sutil no mesmo filme. E às vezes nós somos conduzidos sem que percebamos. A pessoa, ela usa aquele fenômeno da baldeação ideológica. Você quer se dirigir a um local, a um objetivo, mas de forma sutil ela te leva para um destino diferente. Por exemplo, todos se encontram encantados com a série The Chosen, mas aqueles que estudam mesmo percebem que é necessário muito cuidado para que nós não incorramos em erro. Não se trata de puritanismo, porque uma colocação indevida pode nos conduzir para um local também, um objetivo indevido. Então, é necessário, é simplesmente importante nós instruirmos-nos para que não sejamos desviados do nosso destino sublime. Emmanuel, nessa lição, ele diz assim: a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a preciosa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Ou seja, ainda, por mais que nos esforcemos, ainda nós não sabemos a amplitude, a profundidade, o tanto que o Evangelho nos ajuda. É certo que aquilo que nós aprendemos, de imediato já nos proporciona não somente um bem-estar, mas até mesmo condições favoráveis para o nosso progresso. Emmanuel continua: se cada homem culto indagasse de si mesmo, veja bem, ele usou a expressão homem culto. Não é marginalizando quem quer que seja. De certa forma, é um convite para que nós o estudemos, não é mesmo? Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, nós já nos perguntamos o que nos move do ponto de vista essencial. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Ou seja, nos mantemos cegos porque às vezes nós não indagamos. Nós deveríamos nos perguntar, como diz aqui Emmanuel, continuando, para quem trabalhamos no século? Para quem trabalhou no século? A quem nós oferecemos o fruto, o labor de nosso dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Ele sabe muito bem, ele destaca a posição respeitável da pátria, o valor, o amor à pátria, a importância das organizações, das instituições, do Instituto da Família, da personalidade. Então ele diz: não desejamos desprezar, menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Como assim? Relatividade no tempo. Nós aprendemos na doutrina espírita que a lei de reencarnação, ela não enfraquece a família, ao contrário, ela aprofunda. Você teve a oportunidade de aqui estar encarnado e, na função de mãe, ter um anjo em forma de mãe ali ajudar. Quem sabe na próxima você exercerá a função de pai ou de mãe desta mesma criatura que vem te ajudando. Quantas encarnações nós desfrutamos para aprofundar cada vez nossos vínculos? Ou seja, a família é um instituto que deve ser preservado sempre, mas
A nossa concepção a respeito do conceito de família ainda é muito relativo, também como as instituições. Às vezes as pessoas criticam, por exemplo, o fato de que o governador de nosso lar, ele ali se encontra ocupando o cargo há mais de 100 anos. Não representaria, sim, algo ditatorial? Não, não é aquilo que acontece aqui na Terra. No plano espiritual, as pessoas têm consciência da responsabilidade, e mesmo assim, no plano espiritual, são poucos aqueles que se devotam, se sacrificam, que entregam a sua vida para ajudar os semelhantes, sem preocupação, como acontece aqui na Terra, com o destaque, com a riqueza, com o abuso do poder econômico, com o abuso de poder. É difícil, mesmo no plano espiritual próximo aqui da Terra, encontrar alguém que, repito, se dedique, se sacrifique. E assim ele continua cada vez mais proporcionando bem-estar, uma organização segundo os ditames divinos para beneficiar toda a coletividade. Então nós precisamos perceber que pátria, família, instituição, cada vez mais vai se aprimorando. Não se trata de revolucionar, mas de cada vez mais aproveitar e aprimorar a família, a pátria, as instituições. Da mesma forma que nós não podemos idolatrar quem quer que seja, nós precisamos reconhecer o valor de qualquer pessoa para contribuir na nossa ascensão. Aqui, Emmanuel diz claramente a respeito da pátria. Por exemplo, no transcurso dos anos, as fronteiras se modificam. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos, olha que interessante, né? Olha como que a doutrina espírita vem nos convidar a pensar na imortalidade. Não se trata apenas de uma existência aqui, de uma vida apenas. Ora na condição de encarnados, ora desencarnado. O que temos nós efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo. E as pessoas ficam inquietas por aqueles que são ditadores, tiranos, que se alicerçam na sua autocracia. Mas veja bem, nós estamos aqui de passagem, é muito relativo, nós precisamos aproveitar esse momento para que, até mesmo no meio da diversidade, e olha que o Brasil ainda está bem, quantas regiões do nosso planeta nós nos deparamos com misérias, ditaduras, campos de concentração ainda. Aqui nós aprendemos com a doutrina espírita que legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. Todavia, Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Jesus permanece a fim de ajuizar acerca da vantagem ou da desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Qual é a finalidade da nossa existência? Nós menoscabamos a nossa existência? Nós menosprezamos os nossos recursos? Como que nós administramos a nossa vida? Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. São apenas subdivisões da mordomia conferida
pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. O trabalho digno, seja ele qual for, do mais simples ao mais complexo. Daquele que exerce a função de varrer rua, daquele que está fazendo agora uma cirurgia muito complicada num centro cirúrgico, uma cirurgia delicada, o trabalho digno é a oportunidade santa. Então, é um convite para que nós façamos da melhor forma possível o nosso trabalho, de fato, como nós estamos perante Jesus. E Emmanuel finaliza. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem lhe honrará ou o desonrará a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Dentro dos círculos de serviço, dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida por nós, pelo homem, nos honrará ou nos desonrará a personalidade eterna perante Jesus Cristo. A vida continua, Deus nos confere oportunidades. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. Vocês já perceberam, já notaram aquela frase, eu não me recordo o autor, que diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é um mecanismo. Não tem como a gente viver sem enfrentar a dor. Quem não sofre perante o falecimento de um pai, por mais avançada que seja a sua idade? Até mesmo os animais, o cachorro, ele tem câncer. É a dor, evolução. A dor, ela bate a nossa porta. Imagine se nós não sentíssemos dor. Nós não teríamos sequer dentes. Porque a dor é um convite para nós olharmos para nós mesmos. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ou seja, permanecer naquele sofrimento, quer dizer, fomentando o sofrimento, relembrando aquilo que aconteceu de triste, destacando aquilo que nós já deveríamos ter tirado proveito e caminhado para frente. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós todos estamos perante Jesus, mesmo que você não acredite. Jesus Cristo é aquele que está aqui para nos ajudar, para que alcancemos o nosso objetivo. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual a nossa função? Qual o nosso serviço? Qual o propósito da nossa existência? Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.